Boa tarde, meu nome é Cláudia, sou coordenadora do curso de Psicologia do Campus Paraíso, sou coordenadora auxiliar lá. E eu vim aqui apresentar um pouco para vocês sobre o curso de Psicologia, sobre a psicologia, o que o estudante de Psicologia espera um pouco desse curso. E a gente vai conversando um pouco, vocês vão perguntando à medida que vocês vão tendo alguma dúvida. Tá bom? Combinado? Vocês têm aí para seguir os slides, se quiserem fazer as anotações, para posteriormente fazer as suas perguntas, tá bom? Então, eu vou falar sobre a psicologia como uma ciência e profissão e as diversidades de atuação, né? Um campo da psicologia é um campo bastante vasto na atuação. Então, desde a psicologia clínica, que é a tradicional, aí nós temos a psicologia organizacional, a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, a neuropsicologia, a psicologia do esporte, que também haverá palestras aqui sobre a psicologia do esporte. Enfim, existem vários campos de atuação do psicólogo da psicologia. Então, o que é a psicologia? A psicologia ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e animal e os processos mentais. Então, a razão, sentimentos, pensamentos, atitudes, o corpo e a mente são estudados pela psicologia de forma integrada e não separada. Então, a gente não pode fazer uma dicotomia desse ser humano. A gente não pode fazer uma cisão dele entre mente e o corpo, né? A gente sabe que muitas reações nossas corporais afetam as nossas emoções, como as nossas emoções afetam as nossas fisiologias do nosso corpo. Então, por exemplo, quem aqui já levou um susto? Todo mundo. Que reação o corpo de vocês tem quando vocês levam um susto? O batimento cardíaco acelera. Como um sentimento, que é um sentimento, né? Uma manifestação psíquico-comportamental de um susto, pode afetar a fisiologia do coração. Então, o coração, ele acelera. Então, esse é um pequeno exemplo para a gente entender como a gente não pode cindir o ser humano. Que existem certos comportamentos que vão afetar, sim, o funcionamento físico, como também alguns funcionamentos fisiológicos podem afetar o nosso funcionamento psíquico. Por exemplo, se a gente tem alguma alteração de hormônio no nosso corpo, como, por exemplo, os hormônios da tireoide, que eles atuam especificamente na parte metabólica do nosso organismo. Então, se a gente tem um aumento desses hormônios, eles aceleram o nosso pensamento, eles aceleram a função intestinal, eles também nos acarretam ansiedade. Como a gente tem uma diminuição desses hormônios no nosso organismo, a gente também pode apresentar quadros de humor depressivo, falta de motivação, em função de uma disfunção hormonal. Então, é muito ligado a mente e o corpo, e a gente não pode fazer essa cisão. Por isso que o psicólogo, né, o curso de psicologia, ele não vai abarcar simplesmente os aspectos comportamentais e emocionais. Ele vai também estudar a parte biológica do organismo. A gente tem que entender como é que esse corpo ele funciona, para então a gente também entender quais são os outros aspectos psicológicos que estão envolvidos aí nesse funcionamento, até para a gente entender o que é esperado dentro dos padrões comportamentais e o que não é esperado. Por exemplo, ao vocês olharem essa imagem, o que vocês conseguem ver? Acredito que vocês podem ver em duas perspectivas, né? Essa percepção, que é a figura fundo. Se você olhar, vamos pegar como exemplo essa imagem. Se vocês olharem só essa figura preta, o que vocês veem aí? Só nessa figura preta? Vocês veem um cálice, né? Então, a gente vê o cálice aqui. E se a gente olhar para a parte branca, o que a gente vê? Duas faces se olhando. Então, você tem, pela perspectiva, a tua percepção faz você ter diferentes olhares para uma única imagem. Se a gente olhar para aquela primeira imagem, a gente pode ver tanto um rosto de uma jovem como de uma senhora. A gente consegue ter as duas percepções em uma imagem, que são as imagens chamadas figura fundo.
Aqui, por exemplo, qual é a rotação? Tem pessoas que veem a rotação no sentido horário. Tem outras pessoas que veem a rotação no sentido anti-horário. Né? Por que essa percepção? O que o cérebro ele implica aí na nossa visão, na nossa formação da nossa imagem, a forma como a gente percebe isso? Né? Então, isso é importante a gente estar também atento. O objetivo da psicologia é a saúde mental do indivíduo para que possa ter uma boa qualidade de vida. Então, é claro, é o objetivo. Né? A gente vai visar o bem-estar biopsicossocial. Esse é o conceito de saúde para a Organização Mundial de Saúde. Então, nós não vamos só ficar atento às questões emocionais, mas sim o que envolve essas questões emocionais. Em que meio social esse indivíduo está inserido? Quais são as relações interpessoais que esse indivíduo estabelece e como ele estabelece essas relações interpessoais? Que outras situações orgânicas podem estar implicando naquele comportamento? Então, a gente tem que considerar esse indivíduo como um todo, até mesmo as suas crenças. Quais são as crenças deles? Que também isso vai interferir na sua história de vida. Né? Por isso que cada ser humano ele é único. A gente não pode achar que todo mundo é igual. A gente não é um robô. Né? Nós somos seres humanos, que cada um tem um contexto onde vive, cada um tem um meio familiar, cada um aprende diferentes situações no decorrer da sua vida, e isso implica na pessoa da forma como ela é. Para vocês terem uma ideia, olha só, a psicologia ela tem crescido muito como uma ciência, como profissão. Por quê? Porque as pessoas elas estão cada vez mais doentes. Aí a gente pode pensar em diferentes fatores que podem estar levando a esse aumento de depressão, o aumento de ansiedade, desde as cobranças do dia a dia, a própria globalização, as preocupações. Uma cidade como São Paulo, né, uma cidade que exige bastante da gente, exige muito movimento, os nossos trabalhos, o estresse do dia a dia, enfim. Para vocês terem uma ideia, dados da Organização Mundial de Saúde de 2018 revelam que 5,8% das pessoas no Brasil apresentam quadros de depressão. 4,4% das pessoas no mundo apresentam quadros de depressão. E de ansiedade, 9,3% das pessoas no Brasil. Então, é a maior taxa do continente latino-americano no Brasil de quadros de ansiedade. Então, a gente tem que ter atenção a isso. A gente tem que pensar nessa saúde mental do indivíduo, do ser humano, e buscar alguns recursos, algumas estratégias para esses indivíduos enfrentarem as suas dificuldades no dia a dia. Né? Algo não está bem. Então, quando algo não está bem, se a pessoa ela não consegue resolver isso psicologicamente, para algum lugar vai. Ou ela pode desenvolver um quadro emocional, como uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, por exemplo, como ela pode também desenvolver doenças, que a gente chama doenças psicossomáticas. Então, ela pode apresentar dor de cabeça, tensão muscular, ela pode apresentar urticárias, ela pode apresentar uma série de alterações orgânicas em função de questões, situações emocionais mal resolvidas. Existem várias escolas de pensamentos na área da psicologia. Aqui eu cito os principais. Então, a psicanálise, a gestalt, o behaviorismo, a cognitiva comportamental e outras. Cada uma delas possui seus métodos e processos de atuação. Elas são diferenciadas. Então, no decorrer da faculdade de psicologia, vocês aprendem essas principais escolas, essas principais teorias, né, do comportamento. E aí, o aluno ele vai se identificando, à medida que ele vai estudando, ele vai se identificando qual é aquela linha teórica que ele gosta mais, que se enquadra mais no seu jeito de pensar, atuar, o que mais faz sentido para ele. E dali, ele vai, então, seguir a sua carreira, uma pós-graduação, depois da faculdade, para aí aprender um pouco mais sobre essa teoria da personalidade.
E cada teoria, como eu falei, tem a sua forma de atuação. Algumas, por exemplo, usam divã, outras não usam divã, outras usam jogos lúdicos, outras usam testes psicológicos para avaliação. Enfim, cada teoria tem a sua especificidade. Existem várias especializações na área da psicologia. Então, a formação em psicologia na Universidade Paulista, ela é uma formação generalista. Então, a gente, no decorrer do curso, que são 5 anos, ou seja, 10 semestres, vocês aprendem diferentes áreas da psicologia e diferentes teorias, como eu falei, da psicologia. E depois, quando finaliza a sua formação, você experimentou muitas dessas áreas, muitas dessas teorias, vocês, então, vão fazer uma escolha na psicologia. O que eu vou fazer nessa área? Eu vou ser psicólogo clínico? Eu vou ser psicólogo da área da saúde? Eu vou trabalhar num hospital geral? Eu vou trabalhar num hospital psiquiátrico? Eu vou trabalhar numa escola, clube? Vou trabalhar com atletas? Enfim, então existem várias especialidades da psicologia. Então, a psicologia organizacional, a neuropsicologia, a psicologia do trânsito, a psicologia hospitalar, a psicologia jurídica, a clínica, a psicologia do esporte, da educação, psicologia social e tantas outras aí não citadas. A psicologia, ela atua muitas vezes integrada a outras áreas. Então, por exemplo, no hospital, pode ser o hospital geral ou um hospital psiquiátrico, né? Um hospital ou ambulatórios que visam a saúde mental, como os CAPs da vida, as UBSs e etc. E aí você pode trabalhar com uma equipe interdisciplinar. Então, você pode trabalhar junto com um médico, com uma enfermeira, com um fisioterapeuta, com um assistente social. E essa equipe, ela se mobiliza tendo como objetivo esse ser humano, para que ele tenha recursos para ele enfrentar a situação que ele está vivendo lá. Seja qual for esse tipo de doença. Se é uma doença mental, se é uma doença orgânica. E aí, então, essa equipe de saúde, ela trabalha integrada com o objetivo do bem-estar biopsicossocial desse indivíduo. Quanto ao mercado de trabalho, existem várias áreas nesse mercado de trabalho. Pensando aí nas próprias especializações, então o psicólogo ele pode trabalhar de um modo tradicional, na própria clínica de psicologia, né? E aí ele faz avaliação, faz psicodiagnóstico, faz acompanhamento psicológico, psicoterapia, depende da área que ele vai atuar. Ele pode trabalhar em escolas, hospitais, empresas, clubes, fórum, que é a psicologia jurídica. Então, pode trabalhar, por exemplo, com mediação familiar, na área de setor de doação de crianças, faz a avaliação da criança, faz a avaliação desses pretendentes pais adotivos, né? Agência de publicidade, penitenciária, autoescola, planos de saúde, entre outras áreas de atuação do psicólogo. Como eu falei para vocês, é uma área de atuação bastante dinâmica, vasta, e muitos psicólogos eles têm diferentes frentes de atuação. Então, às vezes, o psicólogo ele trabalha numa organização, mas ele também trabalha no seu consultório particular. Às vezes, ele não tem uma única frente de trabalho. Às vezes, ele tem mais do que uma frente de trabalho. Que características, né, são importantes? Alguém aqui de vocês pensa em fazer psicologia? Ser psicólogo como profissional? Então, vamos pensar aí. Mesmo os que não têm essa noção, vamos pensar que características, que habilidades, que competências, que aptidões são importantes para essa pessoa ser um psicólogo, né? Existem algumas características nas diferentes profissões. Então, primeira coisa, interesse pelo estudo do comportamento humano. Então, tem que gostar de pessoa, né? Você tem que gostar de escutar mais e falar menos. É uma das características. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Então, a capacidade de observação. Já na faculdade, ali por volta do 5º e 6º semestre do curso, a gente tem
Antes disso, no quarto semestre, já existe uma disciplina chamada Técnicas de Entrevistas e Observação. Então, o aluno já começa a aprender como que se faz uma entrevista com o seu cliente, o que ele deve observar e de que forma ele deve observar. Aí, quando ele chega no quinto e no sexto semestre, ele tem outras 2 disciplinas que são práticas, que são estágios básicos de núcleo comum, relacionados à observação. Então, no primeiro momento, essa disciplina chamada Psicologia do Cotidiano, o aluno ele vai aprender a observar o cotidiano, observar. Vai sair andando, vai observando não só comportamentos, mas o próprio ambiente. Porque muitas vezes o ambiente ele interfere no comportamento da pessoa. Por exemplo, vocês estavam circulando aqui fora, não estavam? Vocês estavam incomodados? O que incomodava? Incomodava o barulho, incomodava o calor, incomodava um monte de gente acumulada. Então, isso interferiu em você, no teu sentimento. Então, é importante a gente observar que ambiente é esse. É diferente, vocês pegam o metrô? Pegam, né? Quando a gente pega o metrô no horário de rush, pico, que está todo mundo empurrando e te socando para dentro lá do metrô, não é incômodo? Agora você pega o metrô no fim de semana, num horário tranquilo, não é gostoso pegar o metrô? Você vai conversando com um colega, vai rindo, você não está preocupado. Agora, o dia que está apertado, você já se incomoda. Quem está aqui perto de você, quem está te apertando nesse metrô, quem está invadindo o teu espaço vital. Então, o quanto o ambiente, ele interfere no nosso comportamento. Então, a gente começa observando isso. Né? Comportamento, ambiente. E depois, num segundo momento dessa disciplina, que se chama Práticas Sociais e Subjetividade, o aluno ele vai aprender, além de observar, ele vai começar a entender, a compreender o comportamento que ele observa, já articulando isso com as teorias psicológicas. Como é que as teorias psicológicas fazem a leitura daquilo? Então, você vem aqui para o Parque de Ibirapuera, por exemplo, vai na área de recreação lá de crianças, no playground lá das crianças, e observa a relação das crianças, como é que elas interagem, como é que elas se relacionam. Aí a gente vai pensar, que fase de desenvolvimento será que é aquela? Por que a criança não interage menino com menino, menina com menino? Por que a criança ela está mais isolada? Por que ela não empresta o brinquedo do outro? Se empresta, se o outro vai lá e pega o brinquedo, ela já grita, ela já chora. Então, a gente vai observando e vai entendendo isso, pensando nas teorias de desenvolvimento, por exemplo. Né? Então, a gente já vai fazendo uma análise, uma comparação, né, a respeito do que a gente observa e do que a gente aprende no decorrer da universidade. Outra coisa bem importante para o psicólogo ou para o pretendente a ser psicólogo, equilíbrio emocional. Todo mundo aqui é bem equilibrado, né? Ninguém se estressa, todo mundo fica bem tranquilo em todas as situações. Claro que não, né? A gente tem os nossos momentos, que às vezes a gente tem comportamentos mais ansiosos, às vezes um comportamento mais impulsivo frente a determinadas situações. Aquele que pretende ser psicólogo, é interessante, é importante que no decorrer da faculdade faça também psicoterapia, experiencie um pouco, se conheça um pouco melhor. Né? Porque você vai ser um depositário de muita angústia, de diferentes pessoas que vão passar ali com você, vão conversar com você, e as pessoas elas depositam os seus medos, as suas angústias em você, no sentido do quê? Que você vai resolver. Né? E não é bem assim. O psicólogo ele não é conselheiro. O psicólogo ele não vai dar uma receita de bolo. Olha, faz isso, responde aquilo, tenha esse comportamento que tua vida será um sucesso. É assim? Não, não é. Justamente porque cada um tem a sua história. E quando a gente trabalha com um paciente, a gente parte do princípio da sua história de vida. Então, a gente tem que entender esse paciente, quem ele é, que recursos ele tem psíquicos para enfrentar aquela situação conflitiva. Então, é importante a gente respeitar aquele paciente, entender a forma como ele lida com as situações, para a gente auxiliar, para que ele consiga resgatar o seu eu anterior, um eu mais sadio.
né, psicologicamente. Então, o equilíbrio emocional do psicólogo é fundamental. Vocês já pensaram? Eu trabalhei muito tempo com pacientes terminais, pacientes com doenças oncológicas. Vocês imaginem que toda vez que algum dos pacientes me contasse a vida deles, me contasse a situação de vida, eu abraçasse ele e começasse a chorar? Eu podia fazer isso? O que ele ia pensar de mim? Que psicóloga é essa? Né? Que estrutura emocional ela tem para escutar a minha problemática? Não tem. Para eu adquirir toda essa estrutura, para eu conseguir trabalhar e lidar com a morte do outro, eu também tive que trabalhar a minha questão de morte, os meus conceitos de morte. E aonde eu trabalhei isso? Na minha terapia. Né? Então, a gente também precisa adquirir esse equilíbrio emocional. Facilidade na comunicação e expressão. Então, a gente tem que compreender o que está ali na fala daquele paciente, na conversa com aquele paciente, para a gente poder auxiliar da melhor maneira possível para que ele consiga um bom resultado, uma melhor adaptação frente às suas situações conflitivas de vida. Quais são os objetivos do curso de psicologia da Universidade Paulista, da Unip? O curso de psicologia integra a área de ciências humanas e objetiva a formação do psicólogo capacitado a desenvolver ações de promoção, proteção e reabilitação da saúde mental, enquanto bem-estar e qualidade de vida individual e coletiva. A estrutura curricular do curso responde ao projeto pedagógico institucional e às diretrizes curriculares nacionais e assegura uma formação generalista, básica e sólida, voltada para a atuação profissional em diferentes contextos situacionais, temáticos e teóricos das áreas clínica, escolar, organizacional, hospitalar, tanto do hospital geral como hospital psiquiátrico, jurídica, institucional e comunitária. Então, vejam que é um curso que ele abarca as diferentes áreas de atuação do psicólogo. Ele não é um curso exclusivo para psicologia clínica. Ele não é voltado para isso. Ele é um curso voltado para o nosso mercado de trabalho. O que o nosso mercado de trabalho hoje exige do profissional da área da psicologia? Uma das disciplinas que a gente tem no curso de psicologia chama-se neurociência, que a gente aprende tanto a fisiologia do sistema nervoso, como também a gente vai aprender a prática do psicólogo na neurociência, que é chamado de neuropsicologia. Então, que tipo de avaliação esse psicólogo faz, que é a avaliação cognitiva? Ele vai avaliar a memória, a atenção, a percepção, a sensopercepção, o pensamento, a linguagem. Ele avalia para entender essas funções cognitivas e depois ter como resultado uma reabilitação. Então, o indivíduo, vamos supor, que ele tem uma suspeita de um Alzheimer. Então, a gente vai avaliar esse paciente, vai usar testes específicos neuropsicológicos, vai quantificar, e não só quantitativa, mas qualitativamente, que memória é essa que está falha, ou a atenção está falha, e, posteriormente, a gente faz um programa de reabilitação para auxiliar esse paciente a ele melhorar a situação. Não que é uma doença que tem cura, porque não tem, é uma doença degenerativa crônica, mas com uma avaliação e reabilitação neuropsicológica, essa progressão da doença, ela vai se dar de uma forma mais amena, né? Tanto para o paciente como para a própria família. Então, é importante a gente ter isso em mente, ter uma formação generalista, para a gente pensar nesse mercado de trabalho, pensar na atuação do psicólogo e ter as várias possibilidades de atuação. Ao longo do curso, implementam-se ações pedagógicas para desenvolver um domínio básico dos conhecimentos psicológicos, incentivar a investigação, a análise e a avaliação da atuação em processos psicológicos e psicossociais, planejar atividades de pesquisa e possibilitar a reflexão crítica e ética do fenômeno psicológico, que dão suporte às disciplinas teóricas, teórico-práticas e aos estágios curriculares obrigatórios, básicos e específicos supervisionados.
2 estágios básicos eu falei para vocês, que são os estágios de núcleo comum. Existem também outros estágios, que são os estágios obrigatórios, na área da clínica, na área de psicologia jurídica, na área organizacional. Então, existem outros estágios que o aluno ele faz no decorrer do curso de psicologia. Alguns estágios são em outras instituições, outros estágios são na própria clínica de psicologia da universidade. Atividades principais. Para o desenvolvimento dessa capacitação, os alunos realizam atividades em sala de aula, atividades no Centro de Psicologia Aplicada da Unip e em instituições públicas e privadas. Realiza atendimento clínico como psicodiagnóstico e a psicoterapia individual e em grupo, modalidades clássicas de atendimento. Atuação nos campos da psicologia social, comunitária, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia institucional e psicologia organizacional. A atuação de práticas inovadoras, como oficinas de criatividade, plantão psicológico e acompanhamento terapêutico. Realização de projetos de investigação científica avaliados pelo Centro de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação, conhecido como CEP. Além disso, o estudante de psicologia da Unip, ele tem a possibilidade de fazer estágio daí já não obrigatório, desde o primeiro semestre do curso. E esses estágios, eles se dão tanto em escolas, eles se dão em empresas, e esses estágios não obrigatórios, normalmente, eles são estágios remunerados. E aí depende de cada local. Mas, por exemplo, os alunos normalmente varia como bolsa auxílio de estágio, e aí vai depender, como eu falei, do local onde ele faz estágio e também da carga horária desse estágio não obrigatório, mas varia entre R$ 800 a R$ 2.500. Normalmente são os, como eu assino, né, os contratos de estágios não obrigatórios, eu reparo muito nesses valores. Então, depende do local e da carga horária, esse valor aí ele varia bastante, né, de 800 até uns R$ 2.500, dependendo do local e o tempo de estágio. Quanto ao mercado de trabalho, então, o psicólogo ele pode atuar na área clínica, prestando serviços psicológicos em psicodiagnóstico e psicoterapia, como também pode trabalhar em hospitais, centros assistenciais, equipamentos públicos de saúde, escolas de ensino fundamental e médio, creches, empresas, fóruns, organizações e organizações não governamentais. Então, é uma série de locais aonde esse aluno de psicologia da Universidade Paulista ele é preparado para exercer essa prática no mercado de trabalho. Né? São várias disciplinas que são ministradas para dar sustento a esse estudante, para ele conseguir ter um bom desempenho na sua profissão. Quanto às práticas, durante ao curso de psicologia, nesses 10 semestres, ou seja, durante esses 5 anos, eles fazem estágio obrigatórios, curriculares e supervisionados. Então, há um psicólogo, um professor, que é responsável por esses alunos, que supervisiona a atuação desses alunos no Centro de Psicologia Aplicada, que é a clínica de psicologia da Unip, né? Hospitais gerais e psiquiátricos, UBS, CAPS, escolas, empresas e fóruns. Sala de técnicas de exame e aconselhamento psicológico, que é uma sala específica que contém os testes de psicologia, que é responsabilidade do psicólogo, ninguém pode ter acesso a não ser o psicólogo. Laboratório de anatomia e fisiologia, existem 2 disciplinas que estudam, né, o funcionamento do corpo humano, que é a fisiologia geral e também a neurociência, que tem um enfoque na neurofisiologia. Laboratório de análise experimental do comportamento, então é um laboratório que tem um programa chamado SNIF, que treina o ratinho, que ele vai até o bebedouro, aperta na alavanca e aí faz toda uma sensibilização, né, para que ele aprenda um determinado comportamento e aí ele recebe um reforço quando ele acerta esse comportamento.
laboratório de informática, atividades de iniciação científica, atividades de extensão, projetos de pesquisa, monitoria, jornada de psicologia, participação em congressos realizados com apoio da Universidade Paulista. A nossa jornada de psicologia, agora do Campus Paraíso, será no dia 26, 27 e 28. Quem de vocês tiver interesse em participar, serão meus convidados, e vocês entram em contato comigo, passam o nome completo e o RG, que eu libero a entrada de vocês para vocês assistirem. Terão várias temáticas bem interessantes nessa jornada. Muito obrigada pela atenção. Querem fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade a respeito da psicologia, do curso de psicologia? Não? Então, obrigada pela atenção de vocês. Sejam bem-vindos. E quem tiver interesse no próximo... Agora a gente já começou com a fase de provas, né? Mas aquele que tem interesse em fazer psicologia e quiser assistir uma aula experimental, vocês podem entrar em contato comigo, eu vou deixar meu telefone, e aí a gente marca e vocês assistem, pode ser no período matutino, ou à tarde, no vespertino, ou no período noturno. Então, a gente tem os 3 períodos, né, o curso de psicologia, e aí eu marco uma aula experimental e vocês assistem para vocês perceberem um pouquinho a dinâmica. Claro que não dá para ter a ideia total do curso, mas uma ideia de como será esse curso. O meu telefone, para quem quiser anotar, entrar em contato, é o 21 66 10 27. 21 66 10 27. E meu nome é Cláudia. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato. Temos a jornada agora, final de agosto, de 26 a 28. E quem quiser assistir alguma aula do curso de psicologia, estou à disposição. Tá bom, pessoal? Obrigada.